Saudações, nação rubro-negra! Em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não conseguiu mais do que 1-1 contra o Ceará. Já é o terceiro jogo contra a equipe alvinegra cearense. O Flamengo não consegue a vitória. Foram duas derrotas por 2-0 na temporada passada e agora este empate. Lembrando a você que o pós-jogo mais odiado da internet brasileira é um oferecimento da Shopee. Com o cupom VINI272, que você pode ver aqui embaixo na descrição, juntamente com o link, você ganha R$10 de desconto na sua primeira compra. E além disso, todo usuário novo tem cupom de frete grátis. Não perca tempo, vem aí dia 9 de setembro a grande liquidação do Shopee, da Shopee, e você pode conferir tudo isso com R$10 de desconto, meu presente para você. Não deixe de fazer as suas compras já na Shopee. Agora sim, vamos falar dessa bendita pelada? Rapaz, que joguinho mequetrefe. Principalmente da zaga do Flamengo, o senhor Bruno Viana fez hoje com toda certeza a pior atuação dele com a camisa rubro-negra. Ele que chegou por empréstimo do Braga de Portugal no começo do ano e realmente teve uma atuação nula. Foi como jogar com 2 a menos na tarde de hoje. Os desfalques, vou falar deles um pouco mais tarde, os desfalques não podem servir como muleta, como desculpa para o resultado ruim, porque com o elenco que tem e a fase em que o Ceará vinha, se esperava uma vitória do Flamengo mesmo jogando fora de casa, né? Mesmo com todos os problemas, com desfalques, era esperada uma vitória. E ainda assim, o Flamengo vacilou, só não foi derrotado pelo Ceará por capricho, por preciosismo, porque os jogadores da equipe cearense se atiraram na área várias vezes, em várias oportunidades, para tentar cavar pênalti, mesmo sabendo que tem árbitro de vídeo. Eu não consigo conceber, só um comentário aleatório, eu não consigo conceber jogador profissional, Série A do Campeonato Brasileiro ou da Série B que se joga para conseguir pênalti. Mas deve estar fazendo isso porque estão marcando cada pênalti absurdo, tanto na Série A quanto na Série B com VAR, né? Como diria Galvão Bueno, é a desmoralização do árbitro de vídeo. Mas era só um comentário. Vamos lá, de volta ao jogo. Como eu disse, o Flamengo bastante desfalcado, né? Não tinha Bruno Henrique e William Arão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gustavo Henrique chegou a estar no banco de reservas e entrou ao longo da partida. Ele que foi poupado, opção técnica da diretoria, porque estava se recuperando da Covid-19, então foi colocado no banco de reservas para iniciar a partida. E por isso o Bruno Viana ganhou a oportunidade dele, que acabou desperdiçando completamente. Entre outros desfalques, o principal, Georgian de Arrascaeta, não lembro se eu falei no Facebook ou se foi no Twitter, falei durante a semana que quando saiu a lista de relacionados e a diretoria disse que o Arrascaeta ia ficar fora dessa viagem, desse jogo contra o Ceará, por preservação, para que ele não tivesse fadiga muscular, pensando na sequência da temporada, já fiquei bastante preocupado, porque o Arrascaeta é meio time do Flamengo, ele é espinha dorsal, ele é o nosso 10 que veste a camisa 14, com o Diego em má fase e Everton Ribeiro em fase pior ainda, ambos já sentindo o peso da idade. Eu acho que aí vai muito mais do Everton Ribeiro, que já há algum tempo vem alternando muitas atuações ruins com 1, 2 atuações boas. Hoje não foi o dia de nenhum deles, então o Flamengo completamente perdido, sem meio campo, João Gomes completamente passivo, passa boi, passa boiada. Então assim, um ponto, primeiro empate do Flamengo fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro, um ponto foi lucríssimo, porque o Ceará teve chance de fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, marcou com o meu xará, o Vina, depois de uma seca imensa de 10, 11 partidas sem marcar, lógico que ele ia fazer gol no Flamengo. Estava escrito mais certo do que a morte e de que um Bolsonaro vai roubar dinheiro público. Estava escrito que ele ia fazer e foi lá e fez. O Flamengo ainda teve chance, ainda no primeiro tempo, teve algumas chances, o Ceará teve chances de fazer o segundo também no primeiro tempo, e aí entra uma das coisas que me fez ser contra a contratação do Renato Gaúcho. Ele tem o hábito de não mexer no intervalo. Com a pandemia, a mudança nas regras do futebol, os técnicos agora têm, além do intervalo, 3 oportunidades de parar o jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e nelas podem mexer até 5 vezes na partida. De fato, Renato Gaúcho foi lá e mexeu 4 vezes, porém, de uma vez só, aos
35 do segundo tempo. 80 minutos de jogo sem considerar os acréscimos do primeiro tempo e parada técnica. E parada técnica no segundo também. 80 minutos. E o cara vai, bota pra jogar aí 4 jogadores, né, entram frios naquele estilo. Vai lá e salva meu emprego, salva o resultado, faz o bicho aí. Né? Ele deu 10 minutos, 15 minutos para o Pedro jogar, entre outros jogadores, o próprio Gustavo Henrique. Mas não foi suficiente. O Pedro até teve algumas oportunidades, só que num jogo em que o Gabigol não está bem, repito, meio-campo completamente perdido. O Flamengo jogou sem meio hoje, né? Sem a velocidade do Bruno Henrique. E diga-se de passagem, Vitinho e Diego Alves jogaram bem, veio cornetando os dois aqui há um bom tempo, mas dessa vez jogaram muito bem. Foi do Vitinho o gol de empate do Flamengo, ele já estava tentando algumas jogadas plásticas desde o primeiro tempo, até bicicleta tentou. No segundo, um belíssimo chute da entrada da área pelo lado esquerdo e deu números finais à partida. 1-1 e lamba os beiços, porque esse resultado era para ter sido uma derrota. Ceará entrou procurando mais o jogo, apesar do preciosismo deles e da tentativa, das tentativas infrutíferas de cavar pênalti. O Ceará jogou bem, fez por merecer pontuar na tarde de hoje, poderia até ter vencido a partida tranquilamente. E agora, o Flamengo vai focar aí os seus esforços na quarta-feira, 9h30 da noite, quando vamos enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil. E essa opção por poupar o Arrascaeta me deixa preocupado justamente para o jogo de quarta-feira, porque teremos aí um dos maiores vencedores da história da Copa do Brasil. O primeiro jogo é na Arena do Grêmio, não tem gol fora de casa, mas ainda assim é fundamental fazer um bom resultado lá no Sul para decidir no Rio de Janeiro e aí com uma vida mais tranquila para quem sabe o Flamengo chegar à semifinal de mais uma competição. Por falar em semifinal, o nosso adversário na semifinal da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Fluminense não foi competente o suficiente para vencer a partida lá. Tudo bem, teve problemas com o árbitro de vídeo e tal, não vou entrar no mérito da discussão, porque este não é um canal de tricolor. Mas o Flamengo vai enfrentar o Barcelona primeiro em Brasília, dia 22 de setembro, quarta-feira. Jogo exclusivo da TV fechada, apenas no Fox Sports, porque o SBT preferiu passar Atlético Mineiro e Palmeiras. Né? Eles vão ficar com essa semifinal e o Fox Sports vai ficar com a outra, melhor para o grupo Disney, que vai ter uma excelente audiência. Então o primeiro jogo é em Brasília e o segundo é na semana seguinte, dia 29, Barcelona de Guayaquil e Flamengo lá no Monumental de Guayaquil, estádio Isidro Romero Carbo, que vai inclusive sediar a final única da Libertadores do ano que vem, de 2022. E o Flamengo, obviamente, precisa fazer um bom resultado no Brasil, não sofrer gols, porque aí sim na Libertadores tem o critério do gol fora de casa. É fundamental fazer um resultado sem sofrer gols aqui para a gente decidir a vida lá em Guayaquil, na parte litorânea ali, beirando o Oceano Pacífico. Volto a dizer, não tem altitude em Guayaquil, por mais que alguns coleguinhas achem que tem, sem dar um Google de 5 segundos para não passar vergonha. Falei sobre o Grêmio, né? Falei sobre o Barcelona de Guayaquil e também vou falar sobre o Sub-20, outro que saiu empatado, mas aí em 0-0 contra outra equipe do Nordeste. O Sport, na tarde desse domingo, jogou no mesmo horário do profissional, 0-0, e segue no G8, que é a brincadeira para chegar na próxima fase, tem que se manter entre os 8. É isso, moçada. Grande abraço a todos, um bom começo de semana para todo mundo e até a quarta-feira. Tchau, tchau.